Ana, mesmo que eu me sinta muito grato e veja como a nossa igreja está se engajando com oração por Israel, eu ainda tenho percebido um pouco de dificuldade das pessoas da nossa igreja, provavelmente pelo contexto religioso do qual muitos de nós vieram de outras igrejas, com dúvidas e com dificuldade de se engajar na oração por Israel, por ainda ter dificuldade de olhar e ver quem é Israel, por que Israel é importante, por que nós agora, do nada, em 2023, vamos orar por Israel, fazer jejum de 21 dias. Da onde surgiu isso? Por que é necessário? Uma boa parte dessa dificuldade está na pobreza, eu vou falar isso com muito cuidado, na pobreza do ensino bíblico nas nossas igrejas atuais. Porque pensar em cristianismo, hoje, em 2023, pensar em ser cristão e não ter um paradigma de quem é Israel, mostra que nós podemos até dizer que nós lemos a Bíblia. Eu sou crente, eu leio a Bíblia todo dia, tá, beleza. Mas se lendo a Bíblia você não encontrou Israel, se lendo o Antigo Testamento você não viu a história de Israel, se olhando para Jesus você não consegue compreender por que Jesus estava em Israel, ou como é que os gentios, nós fomos alcançados em um momento onde a cegueira alcançou Israel, tudo isso fala a respeito de uma grande necessidade que a igreja brasileira encontra hoje de ser ensinada em coisas básicas da fé, coisas básicas da Bíblia, ao invés de nós estarmos sendo ensinados a respeito das muitas maneiras de sermos felizes e bem-sucedidos como pessoas. Fui cuidadoso? Fui ok nessa? Não fui muito... Então tá bom. Tem que dar um sorriso. Porque aí não vão pensar que eu estou sendo mal, grosso, nem nada assim. Mas, para isso, então, pensando nisso, a gente estava voltando ontem de BH e a gente estava conversando sobre utilizar o culto de hoje e falarmos da maneira mais prática, mais clara e mais simples a respeito da história de Israel. De onde surgiu Israel? No caminho para BH, a Nath fez a pergunta: meu amor, e você conseguiria explicar assim, da onde surgiu Israel, a história de Israel e por que Israel? E aí nós fomos daqui a BH falando sobre Israel, e nós viemos com a ideia de hoje gastarmos a noite, o nosso momento do compartilhar da palavra, de uma maneira mais didática, não tanto pregação, mas um pouco mais aula a respeito de Israel. Eu até avancei um pouquinho, né? E hoje eu preparei slides. Não só isso, eu tenho um controle. Cê é louco? Cê é louco? O sangue dos Venga aqui, ó. Eles estão rindo porque o meu pai só prega com slides. Então, quando ele veio pregar aqui, ele pregou com slides também. Então, hoje eu vou ensinar com slides. Orgulho, pai. Cadê o slide? Ô, Jordão. Vamos fingir aqui. É aquele controle, né? Você aperta aqui, a Ana clica lá. Aperta aqui, a Ana clica lá. Então, hoje eu quero falar a respeito de Israel da maneira mais simples. Então, como eu não vou pregar, a aplicação não vai ser tão assim, individual. Nossa, como a palavra hoje me tocou a ponto de agora eu quero ser um israelita, né? Não vai ser assim. Né? Eu, a partir de hoje, quero virar judeu. Não vai ser isso. Mas eu quero que você preste bem atenção,
porque é imperativo de que se você se chama cristão, você deveria saber responder qualquer um. Eu penso, vem na minha cabeça agora, até mesmo Estevão, enquanto ele estava diante dos líderes religiosos que estavam apontando o dedo com pedras na mão, pronto para apedrejarem Estevão. E Estevão faz exatamente o que eu vou fazer hoje. Estevão passa do começo de Israel até Jesus Cristo para dizer assim, tá vendo? Agora vocês conhecem a história e o porquê Jesus Cristo teve que vir por Israel. E vocês não aceitaram isso. Eles, grilados com Estevão, pegaram e apedrejaram ele. Mas hoje, então, nós vamos ver um pouquinho da história de Israel e da igreja. E eu coloquei de Israel e a igreja, porque não existe igreja simplesmente separado da história de Israel, a história redentiva por meio do povo de Israel. Então, a história de Israel é também a história da igreja. Feche seus olhos. Pai, nessa noite eu peço graça para ensinar e eu peço graça para que nós venhamos compreender. Que nós possamos participar da sua história, daquilo que o Senhor está escrevendo desde o princípio, quando o Senhor escolheu levantar um povo para si. E o Senhor nos chamou para fazer parte disso. Eu peço que o Senhor venha nos dar compreensão disso hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Se no meio ficar chato, levanta e vai embora. Tá? De graça, não vou ficar triste com ninguém. Talvez fique bravo, mas triste eu não vou ficar. Vamos lá, vamos testar? Hã? Esse é louco, galera, é machuro. Dá até um... Então vamos lá então. Eu escolhi começar de uma maneira para vocês entenderem o restante da história, mesmo lá do comecinho. Então, nós precisamos começar com Noé. Noé, quando ele saiu da arca, ele saiu com sua esposa e ele saiu também com seus 3 filhos. Vou deixar o PDF depois para vocês. Ele saiu com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Naquele incidente pós-arca de Noé, onde o seu filho Cã, um bagulho meio louco ali, ele entra na tenda e vê o pai pelado, e quando ele cai em si, Noé amaldiçoa, não Cã, mas ele amaldiçoa o filho de Cã, que é Canaã. E ele, lá em Gênesis 9, 25 e 26, ele diz o seguinte, e isso é uma profecia também. Maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos dos seus irmãos. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja o seu escravo. Então, quando você ouve no restante da Bíblia o nome Canaã, eles foram para Canaã, a terra de Canaã. Tudo começou com o filho de Cã, filho de Noé, que iniciou uma cidade a partir da sua família. Então, lembrando que depois do dilúvio não tinha mais nada. Então, quando Canaã começou a sua família, teve seus filhos, ali começou uma cidade. Esses filhos de Canaã são aqueles conhecidos na Bíblia como os cananeus, aqueles habitantes de Canaã. Tá aí, beleza? Mas lá de Sem, que foi parte da bênção e maldição que Noé lançou aqui, ele abençoou a geração dos semitas. Quem já ouviu falar de antissemitismo? Os antissemitas. Por que antissemitas falando dos judeus? Porque os judeus são descendentes de Sem. Então esse Sem, filho de Noé, de quem vem a linhagem dos semitas, tá? E aí Sem teve um filho chamado Arfaxade, depois Selá, e depois Selá teve um filho chamado Éber, de onde provavelmente, obrigado amor, de onde provavelmente veio ou originou-se o nome Hebreus. Quem tinha essa dúvida? Por que eles são chamados de hebreus?
Provavelmente é porque eles são da genealogia de Éber. Mas é interessante que quando você vai ver a genealogia, você vê que Moisés deixa claro lá que essas são as gerações, a genealogia, de acordo com as suas línguas. Então, nesse momento, nesse tempo, também começaram a se desenvolver diferentes dialetos e tudo mais, culminando ali depois na divisão quando teve a Torre de Babel, e aí aqui começou a proliferar as línguas. Então, Éber é de onde começaram os hebreus. Depois veio Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e o grande Abraão. Então você está lendo a Bíblia lá, está em Gênesis, de repente você cai em Abraão, você pensa, por que Deus chamou Abraão? Você vai descobrir, se você quiser também saber mais disso, tem um e-book do Reino de Sacerdócio lá da Ion School, tchim, tchim, que você pode acessar, e lá eu explico como a semente da mulher que Deus prometeu lá em Gênesis 3, segue essa genealogia especial com uma bênção. Não são todos os homens da terra que recebem a bênção de Deus, mas Deus coloca como um tipo de herança especial, onde eu passo para um dos meus filhos, esse meu filho vai passar para um dos filhos dele, e assim até chegar em Jesus Cristo. Nesse caso, a geração de Éber foi quem estava carregando essa bênção até chegar em Abraão. Então, vai ser muito didático. Então, memorizem essas frases que eu vou colocar, porque essas frases vão ser... Memoriza? Não tem como memorizar, eu acho. Vai ser muito. Pelo menos com a minha memória, não daria. Mas a primeira parte, então, da história de Israel, começa com Terá, descendente de Éber. Então, Terá é hebreu. E ele se muda lá de Ur dos Caldeus para Harã. Quem é que se lembra da história de Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela? Todo mundo se lembra dessa historinha bíblica, né, Bruno? As flanelinhas lá, Abraão e tal. Mas por que ele estava onde ele estava? O pai dele, Terá, já era um homem de Deus. Nós vamos saber disso porque Isaac diz exatamente isso, o Deus de Terá, de Abraão. Então Terá morava com seus filhos lá em Ur dos Caldeus, um país terrível, um país muito idólatra, imoral, e lá em Ur dos Caldeus, Deus chamou, provavelmente, a palavra não diz, mas movido por Deus, ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Vamos ler isso aqui, Gênesis 11, 31. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e foram até Harã, que era o meio do caminho, e passaram a habitar ali. É interessante, eu gosto muito de pensar nisso, que quando eles estavam indo para Canaã, o próprio Canaã, o homem Canaã, ainda era vivo nisso. Então imagina que Canaã tinha em sua mente a maldição de Noé. E agora os semitas, os filhos de Sem, estão vindo em direção a ele para cumprir a profecia de que ele se tornaria escravo deles. Então você consegue imaginar que da hora essa dinâmica. Só que Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir lá para Canaã. Só que eles no meio do caminho pararam em Harã e falaram, vamos ficar aqui. Depois que Terá morreu, Deus aparece para Abraão. Então, o próximo passo da história de Israel é Abrão. Deus faz uma aliança com Abrão. Ele lá no meio de Harã, Deus, o Deus dos antepassados, aparece para ele e explica para ele o plano de Deus. E ele diz lá em Gênesis 12, de 1 a 3, dizendo o seguinte: E o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Na cega, ele não fala para onde ele está indo. E farei de ti uma grande nação,
Te abençoarei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Olha só que legal. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio da tua semente. É aqui que Paulo vai falar lá. Ele não disse tuas sementes no plural. Ele disse a sua semente como apontando para Jesus Cristo, como essa pessoa, a semente de Abraão, por meio de quem todas as famílias seriam abençoadas. Gênesis 12, 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra à tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então vamos lá, recapitulando, saíram de Ur dos Caldeus, pararam em Harã. Lá em Harã o Senhor fala: Abraão, não é aí que eu quero vocês. Eu te escolhi e eu vou te levantar para ser pai de multidões. E por meio da sua descendência eu vou alcançar as nações. Nossa. Só que ele diz assim, é necessário que você saia daí e vai para onde eu vou te mostrar. Quando ele sai dali, para onde que ele vai? Canaã. Ele termina a viagem que o pai dele começou. Ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, Deus fala assim: Abraão, é o seguinte, talvez você não saiba, mas eu falei pela boca de Noé. Eu vou dar essa terra aqui de Canaã para vocês. Eu vou colocar Canaã, esse território físico, na mão dos semitas, na mão dos hebreus. Vocês terão essa terra por herança. E não só isso, eu vou multiplicar vocês como nenhuma outra família da terra. Aí então, Gênesis 13, 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque eu darei isso tudo para você, a ti e a tua descendência, toda essa terra que você vê. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra pudesse ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra toda, no seu comprimento, na sua largura, porque eu a darei a ti. De novo, Gênesis 17, de 1 a 16, mas é só alguns versículos. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Existe algo muito importante aqui na interpretação bíblica a respeito de Deus se apresentar a Abraão aqui como eu sou todo-poderoso. Porque esse é o momento em que Deus aparece para Abraão para fazer uma aliança com ele. Então, geralmente, quando se fazia aliança naquele tempo, havia uma necessidade de se aliançar por meio de uma garantia. Então, qual é a garantia que eu te dou, Ramon, para nós entrarmos em aliança? Para dizer que eu não vou voltar atrás e de que eu vou cumprir aquilo que eu estou dizendo. Quando Deus vira para Abraão e ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, o que ele está dizendo é: eu não dependo de ninguém para cumprir aquilo que eu estou te dizendo. Eu sou autossuficiente, autoexistente, o que eu digo eu cumpro, porque eu sou aquele que faz cumprir todas as coisas. Então, a garantia de Deus falando para Abraão aqui é exatamente ele mesmo. Ele diz: Abraão, porque eu sou Deus, eu estou falando com você o que vai acontecer. E vai acontecer exatamente o que eu estou te dizendo. O que vai acontecer? Anda na minha presença e ser íntegro. Quanto a mim, essa é a minha aliança contigo, Abraão. Serás pai de muitas nações e não serás mais chamado Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência como aliança perpétua e suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e a tua futura descendência como propriedade perpétua, e serei o Deus dele. Então aí a gente já, olhando do futuro, a gente consegue ver os muitos problemas que essa promessa traz, né? Você começa a pensar, bom, se Deus falou
que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele que vai fazer cumprir isso, e a palavra de Deus não volta atrás, e Ele diz para Abraão, não para os descendentes dele, Ele fala direto para o patriarca Abraão, Ele fala assim: eu darei essa terra a vocês como possessão perpétua. Quer dizer, para sempre. Com vocês ou sem vocês aqui, essa terra é de vocês. Passe 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos. Essa terra pertence aos descendentes, à genealogia, à semente de Abrão. Qual terra? A terra de Canaã. Ok? Até aí tudo bem, gente? Tá difícil acompanhar? Tá chato? A gente pode mudar, vamos falar sobre, sei lá, o Lázaro, o jovem Lázaro, alguma coisa assim. Do nada, né? Então, o terceiro passo da história de Israel, de Abraão nascem dois povos, Ismael e Isaque. Isso é muito interessante também. Gênesis 25, 17. Estes são os filhos de Ismael e os seus nomes, dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes ao seu povo. Esses são os filhos de Ismael. Gênesis 20, de 5 a 6. Abrão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 100 anos, gente. Por isso Sara disse: Deus lhe deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre isso rirá comigo. Ela está fazendo um trocadilho aqui, porque quando o anjo do Senhor, quando Jesus aparece ali como anjo do Senhor, e ele diz: a Sara vai ficar grávida. A Sara lá dentro da tenda começa a dar risada. Aí o anjo falou: por que você está rindo? Ela: eu estou rindo não. E aí agora ela dá o nome de Isaque e diz assim: realmente Deus me deu um motivo para dar risada. E todos que ouvirem falar que Abrão, com 100 anos, teve um filho, também vai dar risada junto comigo. Mas o que você talvez não saiba, voltando agora, milhares de anos no futuro, é de que os filhos de Ismael são de onde vêm os árabes. Os árabes, os muçulmanos, têm livros escritos até dizendo isso, eu não sei se eles conseguiram provar ou não, de que Maomé se declarava descendente genealógico de Ismael. Quer dizer, de Abraão por meio de Ismael. Vocês não conseguiram ainda. Vamos lá, a gente vai chegar lá. Está todo mundo assim, o que isso tem a ver? Qual que é o problema disso? Bom, já a gente vai chegar lá. Basicamente falando, dando um spoiler para o final, Ismael, os árabes são os principais inimigos de Israel hoje, basicamente falando. Agora, de Isaque é de quem vieram os israelitas, né, os judeus, e também a Idumeia, que são os edomitas na Bíblia. Você está lendo lá, de repente, Edom, os edomitas são descendentes de Israel, porque eles são filhos de Esaú. Se tiver difícil, vocês me falam? Então tá bom. Então, pode fazer pergunta. Isso aí. É aula, né? Levanta a mão e faz pergunta. É isso aí. Próximo passo, quarto passo, Jacó herda a aliança e se torna Israel. Então vamos recapitular até aqui, porque é importante que vocês entendam de maneira clara. Deus não escolheu Israel para ser uma nação santa, tá? Ele não pegou no meio dos países e falou assim: eu vou fazer uma aliança com essa nação. Deus nunca fez isso. O que Deus fez foi dar a luz a uma nação. É diferente. Então ele não pegou Israel lá da Palestina, lá em Canaã e falou assim: nossa, que nação bonitinha. Olha que bonitinho. Os caras todos têm um negocinho assim, eu vou fazer uma aliança com eles. Eles encaixam na minha família. Não. Ele pegou Abrão, um velho,
totalmente descapacitado de ter filhos. Uma árvore seca, vamos colocar assim. E disse assim: de você eu vou fazer surgir uma nação, não uma nação qualquer, mas essa nação será um tesouro particular meu. Ok? Então, por que Israel existe? Porque Deus quis uma nação para si, um povo para si. E aí ele diz: vocês serão um tesouro, um sacerdócio real dentre todas as nações da terra. Não vão haver outras nações minhas. Israel é minha nação, meu tesouro particular. Então, isso é muito importante. E ele fez isso chamando Abraão. Abraão tem Isaque. Olha uma curiosidade importante para citar aqui. Vocês lembram daquela historinha da escola bíblica também, que Abraão pega Isaque para sacrificar Isaque? Vocês lembram? Quem se lembra disso? Levanta a mão para saber quem é crente aqui de verdade. Ok. Deus fala para Abraão: Abraão, me dá o seu filho, seu unigênito. Em outras palavras, mostra se me ama mesmo. Vai valer a pena o que eu vou fazer? Abraão pega o seu filho, o filho carrega a lenha e sobe para o monte. Lá no monte, Deus provê um sacrifício, um cordeiro, um carneiro para o sacrifício. Aquele monte onde Abraão, olha que detalhe incrível, Derek, presta atenção nessa, ó. Aquele monte onde o monte do Deus proverá, do Jeová Jiré, onde o anjo parou e falou: não mate, Deus proveu para si um cordeiro ali. Aquele é exatamente o lugar onde hoje está lá o domo do monte, domo da rocha, aquele domo dourado de Jerusalém. Então vamos lá. Abraão sacrifica naquele lugar. Mais tarde, naquele mesmo lugar, é onde o anjo do Senhor com a espada flamejante está matando Israel inteiro. Davi vê o anjo parado naquele lugar, compra a eira naquele lugar e sacrifica, e a praga para na hora. Naquele lugar é onde Davi fala para Salomão: é aqui que o templo do Senhor tem que ser construído. É o mesmo monte que depois é destruído o templo de Jerusalém, e eles constroem a mesquita muçulmana. Por que os muçulmanos dizem que lá é um lugar sagrado? Porque os muçulmanos acreditam que são descendentes de Abraão também. Ok? Estão comigo? Estão acompanhando? Então os muçulmanos olham para aquele lugar e dizem: esse lugar é nosso por herança também. Não vem com essa de que a terra é de vocês não, porque ele prometeu ao nosso pai Abraão. Hello? Estão aí? Então tá bom. Então Abraão, Isaque, agora Jacó. Gênesis 25, 19 a 23. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O avô era estéril, o pai era estéril. Não o pai, né? A mãe era estéril, agora a esposa é estéril também, e ele ora ao Senhor com insistência. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam, e ela engravidou de gêmeos. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre. Ele não diz: há 2 criancinhas meia boca, porque essas crianças são netas de Abrão, pai de muitas nações, lembra? Então Deus fala para ela: esses bebezinhos aí dentro são, na verdade, 2 nações no seu ventre. E desde as suas entranhas eles já são 2 povos que se separarão. E um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais novo. Imagina como uma mãe ouviria uma profecia dessa dada por Deus. A mãe fica o tempo todo lá: não tenho favorito, todos são os meus melhores, né? E aí nasce os 2, ela já fica assim:
esse rapaz, ele pode ser o primeiro a sair do ventre, mais uma hora, ele é o mais forte. Aí imagina, né? Nasce Esaú e Jacó. Agarradinho na perna de Esaú. Eu queria ser primeiro. Aí nasce os dois. E aí, o primeiro nasce todo peludo e tal. E ele vira caçador. Nossa, orgulho de toda mãe. Macho alfa, Derek. O cara vê o bichão. Mãe, hoje eu vou caçar um veado para a senhora. A mãe vai lá, filhão. E aí engraçado que diz o seguinte: já Jacó era um homem manso. Quer dizer, mole, preguiçoso. Se tivesse rede naquela época, ele provavelmente seria o cara que ficaria o dia inteiro deitando. Vagabundo, era isso que a Bíblia queria dizer. Era isso. Era. Não cuidava nada, não. Cuidava nada, não. Não é isso que diz. É sensível. Ele cuidava dos gadinhos. A mãe, toma 2 cabritos, meu filho, pra você. Eu vou falar pra todo mundo que é o teu rebanho. A mãe toda tarde vai lá, alimenta os cabritinhos dele. Tudo bem. E aí, essas 2 nações cresceram. Mas quem iria herdar aquela bênção, aquela promessa feita a Abraão? Não foi Ismael, mesmo sendo o primeiro que herdou. Foi Isaac. Agora 2 nasceram. O Esaú, que nasceu primeiro, e Jacó. Quem que vai herdar primeiro? Deveria ser Esaú, né? Esaú era o cara que cresceu sabendo: eu vou receber do papai a bênção, eu vou receber do papai a bênção. E aí, do nada, um dia ele volta, o macho alfa, lá, voltou com um animalzão no pescoço lá e tal, achando que ele estava abafando, morrendo de fome. Ele chega perto da tenda de Jacó, Jacó já tem uma comida pronta. Ele, nossa, que delícia, lentilhas. Quem que gosta de lentilhas, né? Quem que gosta de lentilhas? Esaú gostava. Aí, Esaú veio e falou: Jacó, me dá um prato desse trem, hein? Porque ele era mineiro, né? Dá um teco desse trem, hein? Aí Jacó falou assim, Jacó esperto, entendia, Jacó era meio advogado também, entendia das leis, dos furos das leis. Ele vira e fala assim: ó, vamos fazer um acordo? Eu te dou um prato, mas não é de graça. Eu quero a primogenitura. Todo mundo conhece Jacó como um trapaceiro, mas ele não trapaceou. A Bíblia não olha para isso como uma trapaça. Deus não olhou para a atitude de Jacó como uma trapaça, a tal ponto que lá em Malaquias vai dizer o seguinte: Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Já viu Deus odiar alguém assim abertamente? Esaú. Por que ele odiou a Esaú? Porque olha esse próximo versículo aqui. Gênesis 25, 29 e 34. Quando Esaú chegou do campo, faminto, blá, 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 blá. Então Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vocês estão entendendo? O que quer dizer desprezou o seu direito por primogenitura? Ele olhou para a promessa de que por meio de um deles viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele por meio de quem todas as famílias da terra seriam bendito. E ele falou assim: eu provavelmente vou morrer se você não me der de comer, porque Deus provavelmente não vai me salvar. Então, para mim, é melhor um prato de lentilha agora do que a esperança de que talvez alguém virá por meio da minha descendência. Deus olhou isso e falou: eu te odeio, Esaú, porque você não se preocupou com a próxima geração, você não se preocupou com o futuro, você não deu atenção às minhas promessas. Então, assim, Deus escolhe e faz aliança com Jacó. Gênesis 28, 10 e 17. Então Jacó sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu.
E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima estava o Senhor que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E eu darei a ti, Jacó, e à tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que eu te prometi. Que terra? De novo a questão da terra. De novo a ideia de Abraão, Isaque. De novo a promessa de multiplicação. A Bíblia, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, está falando da mesma questão. De uma semente, de um descendente, de uma terra física. Ok? Onde este descendente deve reinar sobre todas as nações da terra. E aí ele vira para... Parece que essa é a conversa do Senhor com Jacó. Ele está conversando com alguém que Deus considera como trapaceiro? Parece que Deus está repreendendo Jacó. Ele está falando: eu sou o Deus de Abraão e Isaque, agora eu sou o seu Deus. A aliança e aquilo que eu disse para Abraão é o que eu estou dizendo para você. Por meio de você virá o descendente, a semente. Mudou? Disse o homem, aqui é aquele momento do vale de Jaboque. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: é nesse dia que essa música foi escrita e vem sendo cantada por séculos. Porém Jacó respondeu: não, de maneira alguma, não te deixarei ir se não me abençoares. Aí o anjo para: você quer uma benção? Qual que é o seu nome? Ele fala: meu nome é Jacó, que quer dizer meio trapaceiro. Aí ele vira e fala: não te chamará mais Jacó, te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mudou o nome de Jacó para Israel. Então, se algum dia você teve dúvida, por que que essa nação, por que que os judeus se chamam Israel? Por que que aquela nação se chama Israel? É porque toda aquela gente chamada Israel é descendente de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Então o nome segue o patriarca, o dono da família, aquele que começou a nação. Então vamos ver como é que ficou a história. Então a próxima coisa, 5, Israel, Jacó, que agora é Israel, tem 12 filhos e eles vão para o Egito, é o próximo passo. Então você vai ver que Israel teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon de uma esposa, Gad, Aser de outra, José, Benjamim de outra e Dan e Naftali de outra. Foi isso mesmo? 4, né? Acho que é. José, o Zezinho, é aquele José sonhador que a gente conhece a história. Né? Que o príncipe do Egito, da Disney, vocês se lembram? É filho de Israel. Então hoje a gente, por que essa história de José no Egito, que foi vendido pelos irmãos? Porque ele é descendente de Israel, de Isaque, de Abraão, de Terá e assim por diante. Ele é um hebreu, ele é um semita, por isso que ele faz parte da Bíblia. E aí eu coloquei em cor separada ali Levi. Quem já ouviu falar dos levitas? Então, eu queria chamar os levitas aqui na frente. Já ouviu falar disso? Né? Levita do Senhor. Hoje em dia você vê em algumas igrejas onde os músicos são chamados de levita. Eles não são levitas, né? As igrejas não vão gostar disso, né? Mas eles não são levitas porque levitas são aqueles descendentes de Levi, filho de Israel.
Tá? Esses levitas são aqueles separados de todas as 12 tribos, dos 12 filhos de Israel, para pertencerem a Deus. Então eles não iam ter casa, não iam ter cidade para eles, não iam ter posses, porque a posse dos levitas era o próprio Deus. Tá? Mas está separado também Judá, porque Judá é de quem vem a linhagem do leão de Judá. Né? Quem que é esse tal de leão de Judá? Leão era o animal que estava na bandeira da tribo de Judá. Então, quando diz o leão da tribo de Judá, é porque a promessa, a bênção, quando Israel abençoou Judá, ele falou a respeito de Judá como um leão, como uma leoa ali. E aí eles colocaram como uma bandeira representativa dessa tribo. Então, quando eles saíam para a guerra, eles levantavam o estandarte para dizer, nós somos a tribo de Judá. Então, é como dizendo assim, Jesus é aquele de quem a promessa estava sendo dita em Judá. Gênesis 32. Os que foram com Jacó para o Egito e procederam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66 pessoas. Então, o que aconteceu? Não quis colocar a história aqui toda de José, porque todo mundo sabe, então a gente pode cortar um pouco da história. Dessas 12, dos 12 filhos, José era o queridinho de Jacó, era favorito. E aí, os irmãos enciumados venderam ele, e ele foi parar no Egito. Ficou lá, teve um problema lá na casa de Potifar, e foi parar na prisão. Da prisão, o faraó teve um sonho, e ninguém conseguia saber o que significava o sonho. E aí, um dos caras que tinha sido preso com José, disse para o faraó, eu conheço um cara cujo Espírito de Deus está sobre ele. Da hora, né? O cara está na prisão e eles lá fora dessa mulher, o Espírito de Deus está sobre ele. Na verdade, ele falou o Espírito dos deuses ainda. Ele falou, o Espírito dos deuses está sobre ele. E aí, trouxeram José para Faraó e Faraó explicou para ele, eu sei o que quer dizer o seu sonho. Enfim, resumindo, Faraó coloca José como o segundo no Egito inteiro. Porque uma fome grandíssima começou em toda a terra. Todo mundo faminto a ponto de José comprar todas as propriedades do Egito inteiro em troca de comida. O cara manjava de empreendedorismo. Tá? E aí, mandava em todo mundo. Quem que veio no meio da seca para comer? Os irmãos que venderam José. Resumindo a história de novo, você pode ler isso lá em Gênesis depois. Jacó é trago junto com seus irmãos, com seus filhos, todos para morarem no único lugar da região inteira onde tinha comida. E quem era o chefe da região que tinha comida? O filho de Israel, José. Tá? Então eles vieram morar no Egito, de boa, era um bom momento. Imagina, seu filho ficar rico em São Paulo, dono de São Paulo inteiro, Varginha passando fome. Eu vou morar com meu filho lá em São Paulo, meu filho que manda, né? Tô tranquilo. Mas aí o que acontece? Faraó que conhecia José morreu. José morreu. E aí um novo faraó, ele se levanta. Alguém vira para Faraó um dia, eles estão trocando uma ideia, ele olha lá do balcão. Quem que é esses hebreus? Da onde que eles surgiram? Por que eles estão aqui? E por que tem tanto deles? Não faço ideia, não lembro. Eles estão aí na terra crescendo. O que a gente vai fazer com eles? Se eles se juntarem contra nós, a gente perde uma guerra. Então vamos tornar todos os hebreus escravos. Acho que não vou entrar nisso não. Talvez. Ela está querendo que eu fale sobre os 2 filhos de José. Já vou falar, então. Já. Então, vou ter que falar agora. Algo interessante sobre as 12 tribos de Israel, que talvez você nunca tenha entendido também, Israel teve 12 filhos, certo?
mas Deus diz, Levi é meu. Então, na divisão das tribos, das posses, Levi não tinha posse. Então, quando você olhava as tribos, só tinham 11, certo? Deveriam ter 11 para os 11 filhos. Mas José teve 2 filhos lá no Egito, Efraim e Manassés. Quando Isaac estava quase morrendo, ele falou assim, ó, traz os seus filhos aqui, que eu quero conhecer eles. Aí quando ele trouxe os filhos, ele falou assim, ó, José, é o seguinte, esses 2 filhos não são mais seus. Efraim e Manassés, a partir de agora, eles são meus filhos. Assim como Rubem e Zebulon, esses 2 são meus. O que você tiver a partir de agora é seu. Esses 2, a partir de agora, são meus filhos. Então, na contagem dos filhos e das tribos, você reduz tira José, porque os 2 filhos tomam o lugar dele, voltam a ser 12 tribos. Então, as 12 tribos que você vê nas divisões e tudo mais, na contagem do povo de Israel, é porque Manassés e Efraim entram nessa contagem mesmo não sendo filhos, mas sendo netos. Tudo bem? Faz sentido? Ok? Israel, o povo Israel, não o homem Israel agora. Agora Israel já é conhecido por Israel, porque descendentes de Jacó. Eles passam 430 anos no Egito e eles são libertos por Moisés. Êxodo 12, 40. O tempo que os israelitas, descendentes de Israel, viveram no Egito foi 430 anos. Êxodo 3. Deus disse a Moisés, assim dirás aos israelitas, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, me enviou a vós. Isso para explicar um pouquinho de onde Moisés surgiu. Moisés surgiu porque ele era descendente de Israel. Ele era da tribo de Levi. Então, quando ele surge como libertador ali, ele não é um cara que veio de Midian, um cara sem sentido nenhum. Ele é um simples bebê que salvaram. Não, ele fazia parte das tribos de Israel. E aí, quando Deus manda Moisés para libertar o povo do Egito, naqueles filmes, as encenações que a gente vê, ele vai lá, ele não vai em nome de si mesmo como um homem poderoso. Ele diz assim, eu vim aqui para cumprir aquilo que Deus disse que ele iria fazer. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, eu não coloquei esse versículo, mas ele diz tudo o que vai acontecer que a gente leu. Mas ele adiciona uma coisa. Então, Abraão velhinho, ele vira e fala assim, ó, você está velhinho, mas eu vou dar muitos filhos para vocês. E quando vocês tiverem esses filhos, eles vão ser escravos de uma nação poderosa. Aí imagina, Abraão, você nem me deu filho, já está falando que quando o Senhor dá, o Senhor vai fazer deles escravos? Tipo, que tipo de promessa é essa? Não, mas fica tranquilo, é rapidinho. 400 anos. O Brasil tem 500 anos, gente. É quase a história inteira do Brasil. Ele fala assim, ó, 400 anos o seu povo vai ser escravo em uma terra estranha. E aí, quando Moisés vem aqui, ele fala exatamente sobre isso. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, não se esqueceu daquilo que ele prometeu. Ele me levantou agora porque ele ouviu o clamor de vocês. E ele se lembrou da sua promessa. Chegou a hora da gente vazar do Egito. E qual que é a promessa de Deus para Israel? Sai daqui do Egito para que eles me sirvam. E eu vou levar eles para uma terra que... Que terra seria essa, a terra que mana leite e mel? Canaã! A mesma terra prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Não era uma nova terra que Deus agora falou com o povo no Egito, tipo, nossa, eu vou levar vocês para uma terra nova, uma terra que eu estava pensando aqui, uma terra legal, uma terra lá em Minas Gerais, muito boa, muito legal. Vai demorar um tempinho para vocês chegarem lá, 40 anos até chegar em Minas Gerais, mas vocês vão chegar. Não foi assim. Quando Deus falou para o povo, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel,
uma terra cujos montes estão cheios de cobre, ouro e pedras preciosas, onde vocês não vão precisar fazer nada. Mentira. Vão lutar com gigantes, vão brigar com todo mundo, vocês nunca vão ficar em paz, mas a terra é preciosa. E adivinhem, ela é de vocês por herança. Imagina agora você, aqui em Varginha, não conseguindo nem pagar suas contas direita, e Deus te fala assim, você não sabe, mas eu tenho umas terras separadas que são tua herança. Terreno não, terras. Terras, milhares de alqueires, milhares e milhares de cabeças de gado. Aí você, glória, aleluia! Era isso que Deus estava falando para eles. Estava falando assim, vocês não estão indo para uma terra estranha, vocês estão indo para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Então, eles são libertos e eles, depois de peregrinar por 40 anos no deserto, Israel volta para Canaã. Por que volta? Porque era lá onde Abraão, Isaac e Jacó estavam antes deles irem para o Egito. Então agora eles voltam, saem de lá e voltam para Canaã, depois de peregrinar 40 anos no deserto. Por que eles peregrinaram 40 anos no deserto? Porque eles não creram no grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que iria dar para eles a terra que ele havia prometido. Quando eles olharam os gigantes, eles falaram, Deus não é poderoso o suficiente para nos dar essa terra. Deus falou, vocês não estão acreditando? Vamos fazer o seguinte, nenhum de vocês adultos que ouviram a respeito da terra, que saíram do Egito, que viram as 10 pragas, que viram o mar vermelho abrindo, que viram o exército de Faraó morrendo, que viram o maná cair do céu, que viram as codornizas chegarem, que viram tudo o que eu fiz para que vocês entrassem, vocês que não acreditaram, adivinhem, vão tudo morrer. Nenhum de vocês vai entrar na terra que eu prometi para Abraão. Os seus filhos vão. Vocês não. Então os 40 anos foram o tempo que demorou de aqueles que saíram do Egito até a próxima geração ser purificada, com exceção de alguns pouquíssimos, tipo Caleb e Josué, os únicos que acreditaram na palavra do Senhor. Ok? Nem Moisés entrou porque ele desobedeceu na hora de tirar a água da pedra. É uma coisa simples, né? Mas, tirar a água da pedra. No deserto. Tem um jeito, ele devia ter olhado no Google, como tirar a água da pedra. Não, ele acreditou. O negócio que Abraão... Você nunca pegou o controle remoto, apertou, não aconteceu nada, você dá um tapa assim e volta a funcionar? Então, Moisés bateu na pedra, funcionou. A questão é que ele bateu na pedra porque ele estava irado com o povo. Então, a ira de Moisés era uma representação de alguém que não acreditava de que Deus iria tirar daquele povo obstinado um povo santo para si. Ok? Pois é. Então o que aconteceu? Depois disso nós temos quase 400 anos sob juízes. São o livro de Juízes, onde tem Débora, tem Sansão e tudo mais. O que acontece? Como Deus era o rei de Israel, eles não deveriam ter reis. Então Deus levantava alguém para salvar o povo, era um ciclo infinito de o povo abandonava o Senhor, Deus levantava inimigos, eles ficavam com medo dos inimigos. Deus nos ajude. Deus levantava alguém, ele salvava. Nós amamos o Senhor. 2 dias depois, abandonavam o Senhor de novo. Deus levantava o inimigo. Eles, nós amamos o Senhor, nos ajude. Mesma coisa por 400 anos. Aí, o que acontece? Israel levanta reis. É aqui que nós vemos a história de Saul e de Davi. Saul é um cara legal,
Saul era um cara bonito, da tribo de Benjamim, e ele achou que ele era o cara e fez coisas que Deus não quis, desobedecendo o profeta Samuel. Deus tira ele da jogada e levanta Davi. Depois, Davi é um cara que amava o Senhor, um homem segundo o coração de Deus, um homem que pecava, mas entendia que ele pecava diante de Deus e não diante dos homens, não tinha nada para esconder de Deus. Este Davi é um homem, depois desse tempo todo que nós vimos, desde Moisés, vamos colocar aqui, que Deus fez uma aliança ali no Monte Sinai, agora Deus encontra em Davi um homem íntegro, capaz de liderar o seu povo de novo. Então, o que acontece depois desse tempo? Deus faz uma aliança com Davi e sua descendência. Como é que acontece isso? 2 Samuel 7, 4 a 16. Esse momento é quando Davi vira para Natã, o profeta, e fala assim: Natã, eu tive uma ideia incrível, eu estou aqui pensando, já não é hora da gente estar vivendo nesses palácios, construir uma casa para mim, construir um palácio, não sei, dos escudos e tudo mais, mas olha a arca da presença do Senhor, está debaixo de uma tenda, debaixo de uma barraca. Vamos fazer isso desse jeito mais não? Vamos construir um templo para Deus? Uma casa para a morada do Senhor? Aí Natã vira para ele e fala assim: nossa, que legal, faz tudo o que teu coração te manda. Natã, naquela mesma noite, vai dormir. Quando ele dorme, Deus vira para Natã e fala assim: que história é essa, Natã, de faz tudo o que você quiser? Faz o que está no teu coração? Não é assim que funciona, não, aqui não é casa da mãe Joana, não. Né? Aí ele vira e fala: na verdade, diga isso para Davi: você não vai construir casa nenhuma. Resumindo a história, ele vira e fala isso assim, ó: mas quando os teus dias se completarem e descansares com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele, ele edificará uma casa ao meu nome. Agora, pausa. Leiam isso agora com duplo sentido, tá? Ele está falando aqui para Salomão, filho de Davi, quem constrói o templo, mas entendam também com um duplo sentido, ele não está falando de Salomão, ele está falando de Jesus, que é sobre quem essa profecia é. Então leia isso agora com um pensamento de Jesus também. Eu providenciarei um sucessor da tua descendência, Davi, filho de Davi, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa para o meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. O trono de Salomão está estabelecido para sempre. E o de Jesus: eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Mas tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Eu amo que tem um versículo em Isaías 16:5, que fala a respeito de em Sião um trono será firmado, e um se assentará nele, dentro do tabernáculo de Davi. Eu amo esse versículo. Eu amo a ideia de Isaías profetizar que quando Jesus estabelecer o seu reino físico em Sião, lá em Jerusalém, ele vai se assentar no seu trono, mas rodeado de adoração ininterrupta, como no tabernáculo de Davi, como filho de Davi, da dinastia de Davi no seu reino, cumprindo essa profecia também dada a Davi. Eu amo isso é muito lindo. Outro versículo de graça, bônus. Amós 9:11. Nos últimos dias restaurarei a casa caída de Davi. Quem já viu esse versículo? É lindo. Mas sabe o que diz? Restaurarei a casa caída de Davi e os seus alicerces como nos dias da antiguidade. Para quê? Para a salvação do remanescente de Edom. Quem é Edom? Que quer dizer vermelho? Esaú. Deus fala: eu vou restaurar a casa caída de Davi para que haja salvação para os outros filhos
de Israel, para que eles também sejam salvos. Deus. Então, continuando. 10. Agora, do nada, o reino é dividido. Eu vou precisar avançar, que nós temos 10 minutos. Eu vou chegar lá. Então, presta atenção. O reino estabelecido, Davi é rei sobre 12 tribos e os levitas espalhados na terra, adorando a Deus, servindo a Deus, cultivando a presença do Senhor no meio de Israel, e todo mundo ama Davi, e de repente Davi coloca os planos da construção do templo na mão de Salomão. Salomão vem com tudo e constrói o templo do Senhor, o homem mais sábio do mundo, um homem cheio de cultura, mas Salomão não vive para sempre. O que acontece com Salomão? Morre. Salomão morreu, o homem mais sábio do mundo deixou um filho não tão sábio assim, para não dizer outras coisas. Deixou na mão de Roboão, filho de Salomão, o reino. Roboão, o vacilão, isso mesmo. Roboão reinando sobre as 12 tribos. Mas as tribos, agora eu quero que você imagine isso. Roboão reinava no Brasil todo, mas o reino a capital Jerusalém ficava em Curitiba, na região do sul do Brasil. Você consegue visualizar isso? Curitiba era Jerusalém, e a nação inteira eram as 12 tribos. As 12 tribos começaram a vir para Roboão e falar assim: pô, que história é essa? Que você não está ajudando nas taxas, nos impostos. Os impostos só aumentam. Pô, parece que você... Eu ia falar uma coisa que não devia. Quase, segurei agora. Parece Brasil mesmo. E que história é essa? O que está acontecendo? Roboão, muito inteligente, muito sábio, falou assim: eu não vou dar ouvido para esses caras, não. Aí ele conversa com os conselheiros dele falam assim: que você é o rei de toda a terra, vai dar ouvido para esse bando de plebeu aí? Faz o seguinte, eles estão reclamando de taxa, aumenta a taxa. Estão reclamando de trabalho, aumenta o trabalho. Estão reclamando de imposto, aumenta os impostos. O povo, então, ele estava lá em Curitiba. O Brasil inteiro vira para Roboão e fala assim: ah, Roboão? É assim? Então, a partir de agora, nós não queremos nada com os filhos de Davi. A partir de agora, nós somos separatistas. A partir de hoje, de Paraná para baixo, é vocês. De São Paulo para cima, é nós. Conseguiram visualizar a ideia? Então, o que aconteceu? Jeroboão, que era o cara do norte, do reino do norte. É isso mesmo, é Jeroboão, né? Isso. Jeroboão liderou as 10 tribos do norte e eles permaneceram com o nome de Israel. Israel ficou no norte e o povo do sul, que era Judá, mais uma tribo de Benjamim, eles ficaram conhecidos como Judá ou o Reino do Sul. Então, já leu lá em Reis? Reis é um dos livros mais confusos da Bíblia, não é? Porque você está lendo aí, fala tipo assim: e Jeroboão reinou por 3 anos, ele não fez o que era direito, e aí de repente ele muda para outro reino, e outro reino nem é Judá, é lá em Israel, aí fica Israel, Judá, Judá, reino do norte, reino do sul. E aí você fala: cara, eu não estou entendendo nada. Aí um school explica Reis direitinho. Tá da hora, né? Horrível. Oferecimento. Então, recapitulando, quando você lê na Bíblia Reino do Norte ou Israel, lá no Antigo Testamento, ele já não está mais falando a partir de Salomão ali, de reis, ele não está falando a respeito de Israel inteiro. Ele está falando das 10 tribos do norte. Mas quando ele fala Judá ou Reino do Sul, ele está falando dessas 2 tribos, Judá e Benjamim. Estão acompanhando? 2 países agora, o norte e o sul do Brasil.
5 minutos? Você está me dando 5 minutos, meu filho? Meu Deus, achei que nós era amigo. O reino dividido, então vamos acelerar. 11, próximo passo. Israel, que é o reino do norte, é levado pelos assírios. Eles, um reinado todo torto, ninguém ama o Senhor, ninguém ama nada, ninguém faz nada direito. Deus levanta os assírios contra o reino do norte. E por volta de 721, menos de 200 anos depois que eles se separaram, Israel foi levado pelo exílio da Síria. Uma coisa que eu não falei, que faz muito sentido para você aprender depois lendo a Bíblia, é que quando eles se separam, a capital do norte se torna Samaria. Clicando alguma coisa, alguma historinha? Então, Samaria é a capital dos israelitas que se afastaram do Senhor, porque o sacerdócio e o reino estava no reino do sul, em Jerusalém, que era a capital do sul. Então o que eles fizeram? Vocês levitas, vocês acham que é bom vocês ficarem em Jerusalém, onde o templo do Senhor está, e só vocês estão certos? Então eles compraram, praticamente subornaram levitas para irem para o reino do norte, levantaram um sacerdócio meio torto. Eles não criam em todas as escrituras, levaram só uma cópia da Torá, que eram os 5 primeiros livros, e falaram: nós somos os caras. Qual que é o problema disso? Que eles se desviam dos caminhos do Senhor, mesmo achando que eles estavam certos. Lembra da mulher samaritana? Passando muito tempo depois, a mulher samaritana fala assim para Jesus: como assim? Vocês acham que vocês são melhores do que nós? Porque o seu povo, do reino do sul de Judá, dizem que nós deveríamos adorar e servir a Deus em Jerusalém. Mas o nosso povo diz que é lá no monte em Samaria. Entenderam o problema de onde surgiu? Por isso que os samaritanos eram odiados pelo povo judeu. Porque eles abandonaram o Senhor, e quando os assírios levaram eles embora, eles se espalharam, misturaram com o povo e nunca mais voltaram. Quando os poucos retornaram para aquela região, eles já eram um povo miscigenado, misturado, que não carregava pureza na sua religiosidade espiritual também. Então eles ficaram lá ali pela Samaria. Depois disso, próximo passo, Judá, o reino do sul, também é levado para o exílio da Babilônia. É muito importante esse ponto, e eu prometo que a gente está quase acabando. Eu nem vou ler esse texto, mas é um texto falando em Deuteronômio, quando Deus apresenta para o povo a bênção e a maldição, ele diz exatamente para o povo que se vocês não guardarem a minha aliança, o que vai acontecer? Eu vou remover vocês dessa terra que eu coloquei vocês, e eu vou espalhar vocês nas nações. Mas mesmo nas nações onde eu vou mandar vocês não vão ter paz nenhuma. Lá ainda ele diz assim, mas nem entre essas nações vocês descansarão, nem a planta do teu pé terá repouso. Pelo contrário, nelas o Senhor te dará o coração angustiados, olhos sem esperança e alma cheia de ansiedade. Então, nesse momento, profetizado por Isaías e por Jeremias, Israel, na verdade os judeus, são levados para a Babilônia, para o cativeiro. Então, em 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou os judeus para o cativeiro. As famílias nobres e os sábios foram trabalhar na corte do rei. Detalhe aqui, histórico para vocês também ajudar na leitura bíblica. Nesse período de 70 anos que eles ficaram fora de Judá, fora de Jerusalém, lá no exílio da Babilônia, dentre estes que foram para o exílio, então, nasceram em Jerusalém, foram para o exílio, ou nasceram no exílio e vieram embora de volta depois de 70 anos, estavam Jeremias, profeta Jeremias, que ficou quando o povo foi embora. Depois eles levaram ele para o Egito, onde ele morreu. Ele não queria, mas o povo falou: cara, você ficar aqui em Jerusalém, você vai morrer. Levaram Jeremias e ele acabou morrendo lá no Egito. Jeremias, Daniel, sabe as profecias de Daniel? Daniel não estava em Jerusalém, não estava em Israel, ele estava no exílio. Sofonias, Naum,
Abacuque, Ezequiel, Esther. Sabe o livro de Esther? Ela é uma judia que não estava em Jerusalém ou em Israel. Ela estava lá no reino persa, Medo-Persa. Esther, Neemias, Esdras, Zorobabel. Estes são alguns dos personagens bíblicos que participaram desse exílio. Então, quando você ouvir falar de exílio, ou de Neemias e Esdras, que eles restauraram, é isso que aconteceu. O reino do norte sumiu, morreu. Lembra disso agora para sua leitura bíblica. A partir do exílio de Israel, depois esses profetas que eu falei, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Neemias e Esdras, não existe mais 10 tribos. As 10 tribos sumiram da história. Tudo que a Bíblia está falando agora é a respeito de Judá, Benjamim e um cadinho de levita que ficou para trás. Só. Tá? Então, até da restauração de Jerusalém em Neemias e Esdras, até Malaquias, é só esse povinho que está aqui. Sofrendo, sobrevivendo. Então, já falei isso, reconstruir a cidade do templo. Próximo passo na história de Judá, de judeus, algo que eu não falei que é muito importante para nosso entendimento. Quem são os judeus? Por que eles não são mais chamados de israelitas ou de hebreus? Eles são chamados de judeus porque estes israelitas que nós conhecemos são os descendentes da tribo de Judá. Então, quando eles foram para o exílio, eles não eram conhecidos ou chamados de hebreus ou de israelitas. Eles eram conhecidos como os judeus. Tá? Então, quando eles voltaram do Egito, pós-exílio, foi quando o judaísmo, como nós conhecemos, começou a ser formado. Foi nessa época, pós-exílio, que surgiram os fariseus, saduceus, essênios, sinédrio, sinagoga. Tudo isso aconteceu só depois do exílio. Antes do exílio não existia nada disso. E aí então, a Babilônia levou eles, a Babilônia era o império global. A Babilônia perdeu para os medo-persas, que vieram com Ciro e libertaram, permitiram que judeus voltassem para a Terra Santa. Depois do Medo-Persa estar no poder, Alexandre o Grande veio e invadiu Jerusalém, a Galileia toda ali, como é que chama? Tem uma outra... aquela região, Palestina. A região da Palestina toda ficou debaixo dos gregos, sob o domínio, sobre a liderança de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morreu, aí o reino foi dividido entre um monte de outros governos, que eu não vou entrar aqui agora, mas na Ion tem. E depois da Grécia, nesse período da Grécia que se iniciou o helenismo. Quem já ouviu falar de helenismo? O dia que eu entendi o que era helenismo, mudou minha maneira de ler a Bíblia. Tipo, não tem nada de bíblico em helenismo. Mas o simples fato de você saber o que estava acontecendo na época de Jesus, você consegue compreender o helenismo bíblico. Porque o que aconteceu? Eu estava explicando para a Nath, a melhor maneira de compreender helenismo é olhar para os Estados Unidos. Uma nação poderosa que não fala a língua de ninguém. Já percebeu? Você vai lá nos Estados Unidos, você tem que falar o quê? Inglês. Os americanos vêm aqui no Brasil, o que você tem que falar? Inglês. Ué, que história é essa? Quando eu vou lá, eu tenho que falar inglês. Quando você vem aqui, eu tenho que falar inglês? Era isso que estava acontecendo com os gregos. Eles estavam catequizando as nações em seu favor. Então, eles ensinavam a sua cultura obrigatória para as nações. Todos deviam falar grego. Todos precisavam adorar os mesmos deuses, fazer a cultura dos esportes, dos deuses, da literatura e tudo mais dos gregos, para que houvesse uma globalização na época. Isso naquela época.
Então, hoje é da mesma forma. Lá na China, os caras estão lendo o livro em inglês. Nós cantamos músicas traduzidas do inglês para o português. Ou a gente ouve os cantores americanos. É a mesma coisa, helenismo. Então, esse helenismo foi um problema naqueles 400 anos de silêncio de Malaquias a Mateus, que a gente tem 2 folhinhas brancas no meio da sua Bíblia. Então, foi um problema porque os judeus estavam sendo atraídos para fora do judaísmo para permitir liberalismo religioso. Então, foi nessa época que surgiu um cara chamado Antíoco Epifânio. Esse líder, Antíoco Epifânio, se você for cessacionista, ou amilenista, quer dizer, você não, presta atenção. Se você não crê em Apocalipse escatológico para o fim dos tempos, você vai olhar para esse Epifânio e vai falar, cara, esse cara foi o anticristo. Porque ele faz tudo exatamente como Daniel disse que ele iria fazer. Você olha para as obras dele contra os judeus e você fala assim, mano, esse cara foi o anticristo. Mais até do que Nero, mais até do que Tito, que veio depois. O cara era maligno, nojento, a ponto de sacrificar uma porca no altar de Jerusalém. Vocês sabem que para judeus, porco é imundo. Não é come um porco, come um bacon. Não, nós vamos sacrificar no altar santo de Deus um porco. E aí eles pegaram o sangue do porco e as fezes do porco sacrificado e chamuscaram o templo do Senhor. Era esse tipo de gente. Terminando, gente. E aí a igreja nasce em Jerusalém. Com quem? Com os brasileiros? Com quem? Com judeus. Judeus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Homens cuja promessa de Deus estava sobre eles para ser uma bênção nas nações, para receber uma semente que pisaria a cabeça da serpente, trazendo o homem de volta à comunhão com Deus. Mas agora, esse cabeça, essa semente, esse Cristo ungido que estava sendo esperado, aparece e fala assim, essa eclésia, esse ajuntamento, essa congregação, começou só lá atrás. Vocês agora que veem a promessa cumprida em mim e acreditam que eu sou o cumprimento da promessa, era eu falando com Abraão, era eu falando com Jacó, era eu falando com as tribos, era eu falando com Moisés, era eu falando com Davi, era eu dizendo eu estou vindo. Vocês, se vocês crerem em mim, vocês agora são congregação de Deus. Vocês agora são povo de Deus. E é por isso que é no Novo Testamento que nós vamos ver, da mesma forma, 2 vezes ainda mais em Apocalipse, dizendo que essa congregação de pessoas que colocaram sua fé em Jesus Cristo, elas são consideradas filhos de Abraão, mas não só isso. São essas aqui que são verdadeiramente filhos de Abraão espiritualmente, que são o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, não porque Deus abandonou sua promessa para Israel, mas porque Ele é fiel para com suas promessas a Israel, é que Ele permitiu que nós fôssemos alcançados pela descendência, a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quando nós nos reunimos aqui, e por isso que eu amo a história de Israel como parte da história da igreja, porque nós não seríamos alcançados se Deus não houvesse feito promessas a Israel. Nós não teríamos um Messias, nem faria sentido para um brasileiro acreditar em Messias, se Deus não houvesse prometido para Israel um Messias.
Não havia necessidade da graça que sobrepõe a lei, se Deus não houvesse dado a lei para Israel. Você nem saberia que você estava morto em vossos pecados, se Deus não houvesse mostrado para Israel, como modelo do que significa estar incapaz de vencer os seus pecados, porque eles não conseguiam ser justos perante a lei. Então, olhar para nós hoje como alguém orgulhoso, que olha para Israel e fala: nós somos o novo Israel de Deus, nós somos os grandes escolhidos, nós somos melhores do que Israel, é uma loucura de quem é incapaz de enxergar a Bíblia como um livro a respeito de como Deus fez nascer do nada uma nação, para que essa nação abençoasse o restante das outras nações por meio de um homem judeu. Não coloca Jesus como um brasileiro. Não coloca Jesus, não olha para Jesus como um loiro europeu de olhos verdes. Ele é um judeu que morou na Palestina, que viveu como um judeu praticante, religioso na religião judaica, com sangue correndo nas suas veias, que dizia: ele é filho de Davi, ele é filho de Judá, ele é filho de Israel, ele é filho de Isaac, ele é filho de Abraão, ele é filho de Terá, ele é filho de Naor, ele é filho de Eber, ele é filho de Sem, ele é filho de Noé, ele é filho de Adão, ele é filho de Deus. Então, por mais que essa aula tenha sido prática, didática, eu nem vou falar a respeito da destruição nos anos 70. Vamos acabar aqui com a igreja. Hoje nós tivemos a oportunidade de considerar que nós não estamos simplesmente jejuando para uma nação ímpia, que nunca ouviu falar de Deus. Nós não estamos orando para que Deus se revela ali para a Argentina. Deus não vai escolher Israel do nada. Israel existe porque Deus disse que ele existiria. Salmo 89, 28, 37 e também Jeremias 33, 15 diz o seguinte: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua é fiel como testemunha no espaço. Assim como Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, nós poderemos, quem sabe, pela graça de Deus, sermos aqueles gentios cujos os olhos testemunharão Deus levantando de novo e chamando para si a nação que Ele escolheu para si. A nação cujo Deus é o Senhor. A nação cujo Yeshua é o Rei. Quem sabe foi para um momento como esse que nós nascemos e fomos salvos. Quem sabe, da mesma maneira que Deus encontrou graça para salvar aqueles gentios ao redor de Jerusalém na época dos apóstolos. E eles testemunharam o derramar do Espírito Santo em Jerusalém. Quem sabe Deus reuniu 5 milhões de cristãos gentílicos ao redor do mundo para orar por Israel, porque eles testemunharão do derramar do Espírito do final dos tempos, que vai culminar não somente salvação para Israel bonitinho, mas uma grande perseguição contra Israel, que levará Israel a considerar aquilo que o Senhor está fazendo nas nações, e então o Senhor vai levá-los à salvação.
Se nós como igreja soubermos o plano de Deus para Israel, eu gosto de repetir o que Mike Bickle diz: Israel é o grande relógio do fim dos tempos. Se nós não soubermos ler Israel, nós não saberemos o que vai acontecer e quando as coisas vão acontecer. Então aprenda a entender quem é Israel na fila do pão, quem é Israel diante de Deus. E então, sabendo disso, quando você orar ao Senhor, você vai orar engajado, sabendo que você está partilhando dos desejos profundos do coração do Deus que criou para si um tesouro peculiar. Amém? Vamos ficar de pé. Quero te convidar hoje, de novo, de maneira prática, a orar por Israel. Porque a sua história de salvação é a história de Israel. A sua história de ter sido alcançado pela graça de Deus é a história de judeus, de homens e mulheres na Palestina, que foram escravos, que foram libertos, que sofreram e ainda sofrem na mão das nações. O povo mais odiado da terra. O povo cujos planos para aniquilar ele são incontáveis ao longo da história. Ninguém foi mais odiado no universo do que os judeus foram. Feche seus olhos agora. E mesmo depois dessa aula, se o teu coração não criou nenhum pingo de simpatia para com Israel, para com o plano de Deus, ore ao Senhor. Diga: Senhor, eu entendi que o Senhor quer isso, mas eu não quero a mesma coisa que o Senhor quer. Eu não desejo a mesma coisa que o Senhor. Coloque esse desejo em mim. Senhor, eu não sei orar por Israel. Senhor, eu não sei orar para que suas promessas se cumpram. Me ensina a orar. Espírito Santo, engaja o meu coração com o seu. Espírito Santo, eleva os meus pensamentos aos seus pensamentos. Que eu ame o que o Senhor ama, a ponto de desejar a salvação de Israel, o povo que o Senhor fez uma aliança eterna. Me dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Me dê um coração disposto a viver de maneira íntegra diante dos teus olhos, com amor, com compaixão, com misericórdia por Israel. Em nome de Jesus, ore com suas próprias palavras.